Forças em mudança na geopolítica global. Estados Unidos e Rússia estão agora se alinhando, fazendo com que Trump rompa aí seu alinhamento histórico com a União Europeia. Nós vamos entender hoje o que isso significa para os seus investimentos internacionais, inclusive aqui no Brasil. Falando nele, o governo acelera a economia com um pé e o Banco Central freia com o outro. A economia brasileira está em um eterno cavalo de pau. Além de responder essas perguntas, nós vamos falar também se compramos ou vendemos Nvidia, Tesouro Selic e RD Saúde, que é o novo nome aí da Raia Drogasil. Está começando o Empíricos Podcast, o seu podcast semanal sobre investimentos. Eu sou a Larissa Quaresma, analista de ações da Empíricos Research e apresento este programa com o João Piccioni, que é head da Empíricos Gestão. E aí, Jones? Tudo bom, Lari? Tô bem, e você? Agora eu tô mais feliz. Vocês me deixaram de gancho 2 semanas sem participar do podcast. Eu sei que você não foi responsável por isso, mas tá bom, agora eu estou de volta. Nós vamos compensar para você, João, assim prometo. Espero. Eu prometo. Bom, hoje a gente conta com a presença do Matheus Spies, que é nosso analista macro e de política. Seja bem-vindo, Matheus. Obrigado pelo convite, Lari. Nós é que agradecemos a presença e recebemos também Laís Costa, agora de volta. Laís, prepare-se, porque agora que você voltou, meu anjo, nós vamos fazer igual o João, a gente vai compensar tudo. Nossa analista macro e de renda fixa, seja bem-vinda. Obrigada, Lari, é muito bom estar de volta. Bom, bora lá ao que nos interessa, né? Olha, eu confesso que eu fiquei muito surpresa com essa atitude do Trump de se alinhar mesmo, né, diretamente numa conversa com o Putin, com a Rússia, para o fim da guerra da Ucrânia. Num primeiro momento, ele até excluiu a própria Ucrânia das negociações para o fim da guerra na Ucrânia. E também excluiu a União Europeia aí das tratativas, né? Matheus, eu queria saber sua leitura desse movimento e qual é o impacto disso nas forças geopolíticas globais, porque parece uma grande mudança, né? Quando a gente conversou lá atrás sobre a vitória do Trump e após o Trump, a gente sempre comentou que ele tinha uma abordagem muito negocial, de modo que ele iria buscar fazer algum acordo, né, para mostrar trabalho, para mostrar serviço. Ele tem aquela pegada, eu sou um businessman não gosta de guerra. Então você tinha algumas frentes em que ele podia, né, se dar ao luxo de falar, se tivesse sido eu presidente, nunca teria acontecido isso, né? Quais são essas frentes? O Oriente Médio, na questão da faixa de Gaza, e no leste europeu, na Ucrânia, e daí agora ele quer falar, vou resolver esse problema. Só que daí, né, tem uma nova abordagem, né, que está sendo utilizada pelos Estados Unidos, não é nova, ele já tinha, né, ventilado, né, e ido nessa direção no primeiro mandato dele, né, que é menos multilateral e mais bilateral. Né? Então você tem uma dinâmica completamente diferente da que a gente viveu pós-queda do Muro de Berlim. É uma nova abordagem dos Estados Unidos. Se é uma força que veio para ficar ou não, olha, francamente eu acredito que é uma força que veio para ficar. Agora que você deu a voz a essa ala ainda mais conservadora dos Estados Unidos, vai buscar colocar o posicionamento dos Estados Unidos numa situação mais isolacionista. Historicamente, os Estados Unidos alternaram, né, entre posições mais abertas e posições mais isolacionistas. Então não é novidade que a gente está vendo aqui, historicamente. Agora, para o mundo atual, é algo que o pessoal está querendo entender como é que vai impactar. Porque hoje o mundo é muito mais integrado, né, do que no passado. Muito mais dinâmico, a informação flui, etc. Objetivamente, portanto, o que a gente tem é um universo no qual, né, o Donald Trump ele sela alguns acordos e, consequentemente, o impacto de curtíssimo prazo, talvez curto prazo, seja uma redução do risco geopolítico, esse risco que a gente viu se acumular ao longo dos últimos anos, dos anos Biden. Primeiro com a questão, primeiro a questão do Afeganistão, daí depois com a questão da Rússia, daí depois com a questão de Israel, enfim. E daí agora tentar algum espaço para aliviar um pouco dessas pressões. Eu não vejo, né, com bons olhos uma abordagem dos Estados Unidos na qual ele se exime do papel que ele tentou exercer da década de 90 e início dos anos 2000, que seria algo parecido com um xerife do mundo. Até mesmo porque a ordem mundial que nós vivemos hoje foi estabelecida pelos Estados Unidos no pós-guerra. Né? As instituições internacionais, multilaterais, por mais que possamos discutir aqui que elas precisam ser reformadas, elas estão ultrapassadas, elas estão ineficientes, né, foram criadas pelos Estados Unidos. Para ele exercer
o seu papel de liderança no mundo. Daí se distancia dessa realidade. É uma nova dinâmica, né? É aquela dinâmica na qual o mundo deixa de focar na eficiência, né? As cadeias produtivas se organizavam em prol da eficiência e passam a se organizar em prol da segurança, né? Segurança alimentar, segurança energética, segurança cibernética, logística, depois do choque pandêmico. Até mesmo porque, né, a gente está vivendo também uma nova realidade de lei do mais forte, e não da diplomacia, né, tradicional que a gente viu. Então, essa lei do mais forte trará consequências, né, até mesmo pelo estilo de gestão do Donald Trump, que é rei de manchetes, né, todo dia uma manchete diferente, muito ruído, né, e é assim, só para finalizar o raciocínio, muito ruído, né, e que, na verdade, se a gente observar mesmo, tudo em linha com essa abordagem mais negocial, né? Qual é o último maior ruído que teve? Agora de tarifas, né? Todas essas tarifas, todo mundo temia que elas iriam aparecer, mas mesmo quando elas apareceram, né, em termos materiais, só a China, né, tá em direção a uma materialidade do que ele ameaçou. Os outros, ele colocou um horizonte maior justamente para colocar na mesa. Claro, tem mais espaço para que haja, né, de fato, uma efetivação dessas tarifas recíprocas. Mas tudo isso mostra que ele, por mais que fale alto, que mais que ameace, tem essa abordagem negocial que vai querer sempre sair por cima, né? Ou pelo menos levar os Estados Unidos para uma posição melhor do que estava anteriormente. Então, assim, só para fechar o raciocínio, a ideia aqui o risco político ele se reduz por conta desses acordos. Então, você vai ter um acordo de paz na Ucrânia, né? Você vai ter uma ampliação do cessar-fogo, provavelmente, na faixa de Gaza. Mas, ao mesmo tempo, você tem uma ruptura da dinâmica com a qual a ordem global estava acostumada, né? Agora, os aliados dos Estados Unidos vão se ver numa situação incômoda, na qual eles não vão poder contar com o amigo fiel que eles tiveram, né, ao longo dos últimos anos. Agora, tem um pouco de justiça nesse debate também, né? O André Esteves fala muito isso, né? Assim, parte do que o Trump fala tem uma verdade ali que o pessoal se recusava a falar, que assim, os Estados Unidos financiam a maior parte do gasto militar da OTAN, não tá justo, os outros players deveriam gastar mais, né? Existe, de fato, uma falta de reciprocidade tarifária entre os países ao redor do mundo, mesmo na dinâmica de maior abertura comercial, né, propagada pelos próprios Estados Unidos, né? Deveria ser ajustado, porque cria distorções essa falta de reciprocidade, né? Tudo bem que aqui tem uma agressividade elevada, né, no tom, mas ainda assim existe alguns pontos que, de fato, ele tem razão em tocar. Só que vai criar um incômodo que hoje não, né? Por mais que a gente possa ter uma redução do risco geopolítico, mas vai criar uma nova dinâmica mais para frente que pode vir a ser pior, né, em termos de eficiência, né? É um ponto mais agressivo e mais delicado do governo dele. Qual a sua leitura, Jones? Eu concordo com o Matheus. Eu trago alguns pontinhos só de ponderação sobre esse último. Vir a ser pior, né? Acho que a gente está aqui no mundo das expectativas. A gente ainda não consegue enxergar se esse efeito da guerra tarifária vai ser pior mesmo até para o próprio comércio global. O tit for tat, né, no final das contas, ele é o machado, o martelo do Thor, pronto. O martelo do Thor naquela estrutura antiga e que vai, de repente, forçar os países a renegociarem a posição com os Estados Unidos. O tit for tat, o Trump anunciou ontem e falou assim, olha, ele vai entrar em vigor, o tit for tat é a reciprocidade de taxa, né, que o Matheus tá falando. Ele falou, vai entrar em vigor agora dia 2 de abril. Ele falou ontem, até os mercados, uau, daquela toda virada maluca. E hoje também a gente tá vendo mais uma virada maluca, porque segunda-feira começa lá o imposto com Canadá, México e Europa. Enfim. Mas no final das contas, primeiro, é uma dinâmica que na história se mostrou desinflacionária e não inflacionária, como está todo mundo ponderando e muito preocupado, porque isso acaba desacelerando a economia. Em segundo lugar, vai colocar todo mundo na mesa. Assim, o Lula, vai ter que sentar com o cara na mesa para negociar. Ele não tem saída. Se os Estados Unidos subirem as tarifas de produtos brasileiros para os Estados Unidos para 25%, que é mais ou menos o que é aqui no Brasil cobrado, e aí? Como vai ser? Como vai se dar esse jogo? É super difícil. Enfim, a gente vai ver essa dinâmica aí ao longo do tempo. Esse é um ponto que eu acho que é de atenção e talvez
o mercado esteja muito afoito para tentar encontrar o que é a expectativa certa. E ninguém sabe ainda. Ninguém sabe, tá muito longe de saber. E eu trago aqui, inclusive, um indicador que é o Economic Policy Uncertainty Index, né, que é o indicador de incertezas dos Estados Unidos, e aí ele tá no seu nível, vamos dizer, na sua média mais alta nos últimos 4 anos, só esteve nesse mesmo nível na época do Covid. E aí você vai explorar, bom, o que é esse indicador, né? Eu falei assim, bom, da onde vem, né? Porque e tem um paper, e o paper é muito legal. O que ele faz? Ele captura as manchetes que saem na mídia. E ele fica capturando as manchetes e vai vendo o quanto que aquilo ali é dissonante, o quanto que aquilo ali traz preocupação, etc, etc. E é muito insano esse negócio, porque se a gente voltar para 2017, esse indicador esteve exatamente no mesmo nível que está agora. A vinda do Donald Trump não é... Talvez assim, seja a maior alegria da mídia. É o momento que a mídia se torna mais feliz e propaga manchetes de tudo que é jeito, sem precisar necessariamente ir atrás da verdade. Ou ir atrás da história, do que se está por trás. E assim, lança essa manchete primeiro e depois vai lá ver se aquilo lá tem fundamento, tem razão, se para de pé, não para de pé. Se a gente perceber, de janeiro para cá, não foi uma manchete que moveu o mercado. Foram várias. Várias. E eu tô falando mais lá fora até do que aqui dentro. Lá fora a gente teve... olha só o que a gente teve nessa última semana, gente. Teve DeepSeek, teve o vírus chinês de novo. Vocês viram o vírus chinês na sexta-feira? Olha só. E assim, uma propagação de manchetes, assim, de uma forma que a gente não viu desde o Covid. É tão maluco e tá muito fácil de se perder nas narrativas. Então, esse é um ponto de atenção e acho que o Trump, lógico que ele tem um pouco de culpa no cartório, porque ele é espalhafatoso. E tem um pouco de estratégia, né? O Steve Bannon sempre falou, a gente tem que entrar no poder e cria o máximo de confusão e de possível. ruído. É assim, é o cara que mais assinou Executive Order na história no começo de mandato. Isso. Por quê? Você vai ter 1 milhão de coisas e daí na cabeça do Steve Bannon, a mídia despreparada não vai saber qual é o que você de fato tem interesse, vai selecionar um que parece mais chamativo, né, provavelmente alinhado com alguma agenda política da própria mídia, falar que olha que absurdo, ele tá fazendo isso. Na verdade, né, faz parte da estratégia. Que é um pouco o que a gente estava discutindo outro dia, né, Matheus? Que é, no final das contas, quem tá vencendo essa história da questão do armamento da Europa é o Trump. O partido alemão, acho que ele vai falar de Alemanha, o partido alemão foi lá e levantou a mão e falou assim, talvez nós, alemães, a gente não vai poder contar mais com os Estados Unidos, cara. E a gente vai precisar se armar. Semana passada, quem estava do lado do Macron tirando foto? Donald Trump. E um dos comentários do Macron foi assim, olha, mas se a França quiser ter soldados dentro da Ucrânia para preservar a segurança, o Trump foi lá e falou assim, talvez seja algo que o Putin não vai ficar chateado. O Zelensky, que estava todo duro ali e ficou de fora da negociação, fato. Mas ele levantou a mão e falou assim, não, talvez para acabar a guerra eu saia do cargo. Então, assim, parece que os ruídos, eles são muito mais barulhentos e no final das contas é isso, ele tá costurando de tal forma que a notícia que vai vir no final é, puxa, isso daqui acabou, beleza, a guerra segue, aí vamos procurar as próximas encrencas. De certa forma, um ruído produtivo, quase, né? Para os mercados não, né? Não, certamente não, mas para a política dele, né? Para o objetivo pro jeito dele tocar a política. E assim, ele é muito dele, se a gente pegar, quem acompanhou o primeiro mandato dele, ele, no primeiro discurso na ONU, do Donald Trump, ele chamou o Kim Jong-un de Rocketman, e falou que se ele se negar a obedecer o que os Estados Unidos está falando, ele vai destruir completamente. Ele usou essa terminologia, né? Aí. Completely destroy, vai destruir completamente a Coreia do Norte. Ele falou isso. No ano seguinte, ou depois, não sei, ele estava sendo o primeiro presidente americano a cruzar a fronteira da Coreia do Sul para a Coreia do Norte ao lado do Kim Jong-un. Então, assim, e da mesma maneira, agora, ele chama o Zelensky de ditador, né, em resposta à provocação que o Zelensky tinha feito, de que esse acordo dos Estados Unidos seria algo colonialista, chama de ditador. Essa semana, de novo, Zelensky está indo para os Estados Unidos assinar o acordo que ele chama de colonialista. Então tem essa abordagem, assim, xinga todo, que, assim, francamente, né? Exagerado, Exagerado, caricato, estilão isso. dele.
assim, uma pessoa que veio do real estate, mas que passou pelo ramo do entretenimento também, então ele sabe chamar a atenção. Uhum. Como o Zelensky era Como antes o de Zelensky tudo, né? era, né? Aliás, o Zelensky até era um comediante. Exatamente. Só pra gente avançar na pauta aqui, fechando o assunto da geopolítica, eu ainda desconfio que existe um quê de o Trump enxergar o verdadeiro inimigo dele como sendo a China e meio que topar tudo para esvaziar também esse poder geopolítico da China, né? Porque a Rússia tradicionalmente se alinha à China, a Coreia do Norte também, tradicionalmente. Enfim, acho que pode ter um xadrez nesse sentido também. Eu acho que essa discussão, ela é super longa, a gente vai ter que ter um podcast só para isso. Só sobre isso. De um redesenho de uma ordem institucional internacional diferente da que a gente vivia. Se é antagonismo com a China ou se é divisão entre blocos de interesses, zonas de influência. Exato. Ou se é a maior parceria que está em formação para os próximos anos. Aham. Bom, indo aqui, puxando essa conversa um pouco para o lado dos investimentos, contribuindo, né, para essa, vamos dizer, essa incerteza em torno agora também do posicionamento diplomático dos Estados Unidos e uma inversão de fluxo. A gente tem visto uma inversão de fluxo do capital saindo um pouco dos Estados Unidos, ao contrário do que aconteceu nos últimos 2, 3 anos, que o dólar ganhou muita força e nesse ano o dólar está perdendo força de uma forma relativamente acelerada, né? E fluindo em outras direções do globo, notadamente mercados emergentes, né? Que voltaram ao radar dos investidores e podem começar a ganhar espaço, né? Então, assim, contribui para isso, além da questão da geopolítica, uma desaceleração da economia americana. Você comentou do índice de confiança, né? De incerteza, que foi para o mesmo patamar do início do primeiro mandato Trump, né? Isso é um indicador antecedente de desaceleração da economia. Então, tudo isso vai contribuindo para esse capital sair um pouco dos Estados Unidos e ir para mercados emergentes. A China está vendo sinais de estabilização no mercado imobiliário, né? Acenos mais amigáveis do governo em direção aos empresários do setor de tecnologia. Europa, Partido Conservador voltando ao poder na Alemanha. Resultados corporativos indo bem. Então, assim, existe elementos bem fortes para uma história ser contada no sentido de inverter o fluxo na direção dos emergentes saindo dos Estados Unidos. A grande questão, e o debate que eu vejo no mercado hoje, de um lado, você tem uma turma defendendo que esse é um ajuste técnico saudável, depois de 3 anos, né, de excepcionalismo americano e aquela sigla, né, AI, All In on Artificial Intelligence. E agora está voltando a questão do BIG, né? Bonds International and Gold. Então, a discussão de um lado, se isso é uma coisa técnica ou se esse é uma nova era mesmo, né? Um novo ciclo que está se formando e veio para ficar, né? Em favor dos internacionais versus Estados Unidos. O que vocês acham? De que lado vocês estão? Vou começar, João. Bom, a gente sempre fica procurando padrões, né? Dessa história toda, porque essa guinada, ela começou a ganhar atração ali no final do ano passado, e aí o Brasil foi exceção no final do ano passado, mas esse ano acabou entrando um pouco mais nessa história. E a gente tá vivendo um padrão muito parecido com 2021. É muito engraçado, né? Se a gente olhar a China, aquele 2021, as ações chinesas dispararam, o pêndulo de fluxo caminhou muito forte para a China e emergentes. O Brasil em 2021 foi muito bem também, naquele comecinho de ano, né? Era a recuperação ali do Covid. E a gente está vendo um movimento meio parecido, um cansaço ali das Big Techs, as Big Techs sofrendo um pouco mais. E bem de novo nessa janela do segunda metade do mês de fevereiro, uma intensidade maior, uma sazonalidade bem clara. Eu confesso que acho razoável que a gente tenha um pouco dessa vamos dizer, essa dispersão de fluxo, mas não me parece algo duradouro. Por quê? As economias vão precisar se provar. Porque não é só preço. Não é só preço. Assim, a gente ainda tem um momento econômico na China muito ruim. A gente está caminhando para uma desinflação, vamos dizer, uma deflação na China, na verdade. Europa
assim, agora a gente vai ver quais vão ser as incertezas políticas com a assunção do partido lá na Alemanha. Vamos ver como que vai ser essa história toda. Tem a questão das tarifas, que, enfim, machucam ali no curto prazo, depois isso passa. Mas também pode dar uma certa afogada. E assim, Brasil, gente... Sim, a Laís pode falar muito melhor que eu, mas tem chance da gente caminhar para uma estagflação em algum momento, entendeu? Então, eu acho que assim, o que a gente está vendo agora é fluxo. Vamos precisar de economia. Se as economias derem sinais de melhora, de suporte, esse fluxo aguenta. Se não der sinais de suporte, a gente vai ver isso se reverter mais pro meio do ano. Faz todo sentido. Para fechar. E olhando para Estados Unidos, existe, eu acho, uma clara intenção de desacelerar a economia. Uma clara intenção do Trump de desacelerar a economia. E se ele fizer, e ele vai fazer agora. Ele precisa fazer agora. Começo do mandato, dá tempo de recuperar, dá tempo de botar a economia no eixo depois. Ele precisa fazer porque a inflação por lá ainda está elevada. Incomodando. A própria tarifação, ela é um freio, né? Ela é um freio para a economia. Isso contribuiria para a continuidade dessa inversão de fluxo, né? Ao menos no curto prazo. No curto prazo, sim. A única coisa que eu tenho um pouco de... Eu acho que a gente precisa tomar um pouco de cuidado e não ficar nesse mundo mundo das manchetes. É que, assim, claro, os investimentos que estão sendo feitos em infraestrutura, em tecnologia, etc., nos Estados Unidos são brutais. Não dá pra ficar de fora dos Estados Unidos, né? Assim, é muito dinheiro, gente. É muito dinheiro. Tem que ter na carteira, tem que ter. É muito dinheiro, Assim, só as Big Techs ali, as 4 maiores, a gente tá falando de mais de 280 bi de dólar, gente. É muito dinheiro. Cenas dos próximos capítulos, né? Pegar esse indicador que você falou, João, a gente tem que deflacionar ele pela era Trump. Vai ver que nem deu spike, né? Se você deflacionar pelo Trump, né? Aí tá tudo certo. Tá tudo certo. Bom, já que falamos de economia brasileira, queria já, em benefício do tempo aqui, migrar a conversa para o nosso mundinho aqui, tupiniquim, né? A gente teve alguns indicadores meio contraditórios, né, Laís, sobre a nossa atividade aqui nos últimos tempos. Os dados de novembro e dezembro mostraram uma desaceleração forte, né, até relativamente forte da nossa economia. Mas, ao mesmo tempo, a gente teve nessa semana a divulgação do CAGED, que mostrou a criação de vagas de emprego mais do que o dobro da expectativa, né? Foram 137 mil vagas criadas, a expectativa era de 50 mil. Então, eu queria muito saber, assim, a sua leitura desse dado, né? O mercado vinha migrando aí para uma interpretação de, olha, a política monetária está funcionando, né? A subida do Selic já está dando resultado, mas esse dado, ele confunde um pouco. Como que você leu? Tá, eu vou fazer um paralelo aqui entre eu vou falar do CAGED, depois a gente fala do PNAD que saiu hoje também, mas basicamente assim, de fato o CAGED veio forte, né? Não há outra leitura a não ser isso, o CAGED veio forte. Agora tem alguns pontos que a gente tem que olhar. Primeiro que esse dado ele tem uma volatilidade muito forte nesse período, né? Ele tem uma volatilidade forte, ponto, né? O CAGED, ele é volátil. E você tem algumas questões sazonais para o CAGED e para o PNAD também em janeiro e dezembro. Que você precisa colocar na conta, às vezes quando sai o número você não consegue, né, olhar direito e ele é um pouco enganoso. Então, assim, o CAGED ele foi muito forte, ele mostra que o mercado de trabalho continua muito bem. Um número legal da gente ter na cabeça quando pensar em CAGED é assim, a gente fala muito de PIB neutro, né, que seria aquele PIB, aquela atividade que não acelera nem desacelera a inflação. E aí, essa variável não estimável, né? A gente pode pensar nela também como um CAGED neutro. Quanto que você teria de CAGED de geração de novas vagas que não aceleraria nem desaceleraria a taxa de desemprego, né? Então, assim, isso não é observável. Então, é um cheiro que você tem, mas vários economistas fazem essa estimativa. E aí, você teria algo em torno de 70, 80 mil vagas. Então... você teve 137. É muito forte.
Quando você olha, talvez a forma mais correta de olhar agora o CAGED seria a média móvel dos 3 meses, né? E essa média móvel também ficou acima do 100. Então, você tem um mercado de trabalho, de fato, que está muito forte. Quando você olha a parte de inflação de salários que veio dentro do CAGED, essa inflação de salários, ela vem nominal, né? 6,2 ou 3, se eu não me engano, que veio. E aí, se você pensar numa inflação, foi o quê? 4,8, 5, né? Ano passado. Você teria uma aceleração real, né? Dos salários por volta de 1%, pouco mais do que isso. É isso que aquele número está indicando. Nessa perspectiva, eu acho que não dá para você falar que você tem um mercado de trabalho com uma espiral de salários. Não acho que é esse o ponto que a gente está hoje. A gente tem um mercado de trabalho forte, mas a gente não está numa espiral de salários. Ele está um pouco acima da inflação, mas é um número, eu acho que não é tão preocupante em relação a isso. Quando você vem para a PNAD, né, que saiu hoje, a PNAD, aí ela já é a leitura oposta, né? Ela mostra, na verdade, quando sai na tela, ela é a média trimestral. E aí o que a gente faz é o oposto. Pra gente ver a ponta, né, pra ver, né, como que tá ali na ponta, o que você faz é uma continha de mensalização desse negócio, que você pega a variância, divide por 3, faz aquele filtro de Kalman, né, que fala, e aí faz a sazonalização, que é aquilo, a sazonalidade no período de janeiro é ruim para o mercado de trabalho e tal. E aí, quando você olha na ponta, o número indica a mesma coisa. Né? Eu acho que os 2 números aqui indicaram a conclusão leva ao mesmo ponto, que seria a gente tem um mercado de trabalho que está forte, a gente tem um mercado de trabalho que tem um ganho real de salários, mas a gente não tem um mercado de trabalho que me parece hoje à beira de desembocar em uma onda de demissões porque você tem uma espiral muito forte de salários. Não me parece que é isso. E aí, tem alguns pontos que, né, saltam um pouco os olhos. Então, essa parte de construção civil, você vê que você tá você não tem mão de obra, né? Você tá com escassez de mão de obra formal. E aí, a informal, ela acaba ocupando mais aquilo ali e tal. Então, você tem algumas coisas no número que chamam um pouco de atenção. Então, principalmente essa parte de construção civil, eu penso que os indicadores antecedentes desse mercado, talvez eles sejam realmente o que vai mostrar pra gente uma desaceleração desse mercado de trabalho e venha bater lá na atividade. Então, esse setor é um setor que eu tô olhando com um pouco mais de cuidado, que eu acho que ele pode ser esse antecedente que a gente tá esperando dessa desaceleração. Assim, dito isso, eu acho que a grande preocupação aqui vai ser, na verdade, o número de março, que é, na verdade, o número que sai em abril. Né? Ele é revelado em abril. Por quê? Porque, então, assim, a gente tá vendo um mercado de trabalho muito forte. Esse mercado de trabalho parece acima do neutro. Esse mercado de trabalho não parece que tem uma espiral de salários. Então, não parece que ele está em exaustão. Aí você vai ter o número de fevereiro, que é sempre complexo por causa da questão do carnaval, né? Pra você fazer de sazonalização, nunca é no mesmo dia e tal. É sempre difícil de você ler, então talvez ele seja nono evento ali por causa disso. Mas março, aí você vai ter o primeiro tri fechado. E, de fato, dá pra ver se você tá desacelerando ou não e quanto que teria isso. Então, eu acho que, assim, hoje, com os dados que a gente tem hoje na mesa, com esses 2 últimos dados de mercado de trabalho, me parece que essa desaceleração que está sendo esperada para o primeiro trimestre, ela deve ser menor do que o mercado está esperando. Me parece hoje, com esses 2 dados, que ela vai ser um pouco menor. Hoje a gente tem no Focus, acho que está em 2%, 2,01%, né? 2% de PIB para esse ano. Mas se a gente tiver o primeiro TRI de 25 mais forte, aí eu acho que mexe todas as variáveis, né? Você mexe não só com a expectativa de PIB pro ano, mas você vai ter que mexer com a expectativa de corte de juros, você vai ter que e vai mexer com a expectativa de inflação também. Então, assim, de mercado de trabalho, eu acho que é isso. Sabe? O mercado de trabalho as últimas 2 leituras, né, apontaram para um mercado de trabalho mais forte e que não parece estar arrefecendo tanto, né? Quanto seria compatível com o PIB de 2. Porque se você pensar um PIB de 2, não é necessariamente fraco, pensando historicamente no Brasil, mas a gente está vindo no PIB de 4.
de 4 para 2 é uma bela desaceleração, Sim. né? Então, talvez esse 2 possa estar novamente errado, né? Que a gente está vendo essas contas sempre muito para baixo e os economistas subestimando. Mas, para cravar isso, obviamente um dado só é muito pouco. Eu acho que o grande ponto vai ser lá em abril, quando esse CAGED de março sair. Perfeito. Agora, por outro lado, a gente teve no relatório Focus dessa semana, aquele que agrega, o Banco Central que faz, agrega as projeções aí das instituições financeiras para as variáveis macroeconômicas, a gente viu pela primeira vez em 4 meses uma redução da estimativa de Selic terminal de 2025, né? Antes era 15,25%, na mediana das estimativas, foi para 15%. E também nessa mesma linha, né, a inflação, o IPCA 15 de fevereiro, veio sim acelerando, né? Sim, a maior leitura para o mês desde 2016, mas abaixo do esperado, né? Não tão ruim quanto o esperado. Você acha que, por outro lado, o mercado exagerou um pouquinho nessa estimativa de inflação e Selic, e o quanto essas medidas aí que foram anunciadas, né, de R$1.000 no pé de meia, né, gás de graça para 22 milhões de famílias pode ameaçar, né, fazer com que a Selic tenha que subir ainda mais. O IPCA 15, o IPCA que saiu, né, o IPCA 15 que saiu agora, de fevereiro, algumas coisas. Primeiro, ele veio excepcionalmente acima do esperado para o mês, né, não, para o mês, por algo que todo mundo já sabia que já estava mapeado, que é a questão do bônus de Itaipu, né, que você jogou para baixo, afundou ali o grupo de administrados, que tem a linha de energia elétrica, que tem um peso extremamente relevante na cesta, jogou para baixo, a gente sabia que isso voltaria, era natural, e aí a gente só, né, teve aqui um calibre, assim, quanto exatamente, né, em bips que vai mudar em fevereiro e março, e aí teve uma diferença muito, muito pequena ali para baixo, mas completamente mapeado. Aí eu acho que é um pouco das notícias do Trump. A manchete que saiu, a maior de fevereiro, foi apenas uma manchete, né? Não quer dizer nada. Então isso era esperado. Agora, o que de fato esse número mostrou? Esse número mostrou pra gente, tirando isso que já era mapeado da parte de administrados, esse número mostrou inflação de serviço um pouco abaixo, inflação de alimentos um pouco abaixo do que a gente estava esperando. Contribuição, até mandei pro Matheus, contribuição do café tá uma coisa ridícula, porque É na máxima história. É um negócio absurdo mesmo. O gráfico parece até engraçado. Então, vamos dizer, se você deflaciona pelo café, né, ela realmente pareceu um pouco mais baixa do que as estimativas, né? Pareceu melhor. Agora, a parte de serviços, ela não tá com a cara boa. Né? Então, quando você olha a inflação, é legal de você olhar a média móvel de 3 meses, dessazonalizada a anualizada, porque é uma forma de você olhar a tendência para frente. E você tem o subjacente, né, o núcleo ali, rodando acima de 7%. Né? Lembrando que nós temos uma meta de 3%. Então, assim, toda essa parte de serviços, se você olhar a média dos núcleos, o núcleo de serviço, se você olhar núcleo intensivo em mão de obras, né? Serviço intensivo em mão de obra, que aí vai conversar com essa parte de mercado de trabalho e tudo isso não é condizente com uma inflação de 3%. Não é. Então, assim, o que me parece, com todas as variáveis que a gente viu agora, recente, que vai acontecer? A inflação, ela está vindo para baixo, ela me parece convergente. Alguns pontos parece que realmente está estruturalmente mais para baixo, então isso seria bom, condiz com essa ânsia do mercado de aplicar juros, né? Que tá todo mundo pensando, mas né, se já tá acabando a subida, a próxima é a descida, né? Como é que vai ser isso? Mas o que eu acho é que, assim, como o mercado de trabalho continua forte e existe esse risco desse primeiro tri não ser tão fraco quanto o esperado, a gente pode ter, sim, uma inflação vindo para baixo, um número cheio mais próximo, pelo menos, do teto, da meta, né, ali do intervalo, pode acontecer, mas com um quali ruim.
que era o que o Ilan falava quando ele estava à frente do Banco Central. Olha, tem uma coluna vertebral aqui, né, que ele chamava essa parte dos núcleos, que a gente precisa derrubar antes de cair os juros. Então, me parece que a gente pode estar caminhando para o meio do ano para esse tipo de conversa. Assim, olha, a gente teria uma inflação fechada, que em tese é o que o Banco Central mira, né? Em tese não, é o que o Banco Central mira por definição, que é condizente com o ciclo de queda de juros a partir do ano que vem, mas com qualitativo ruim. E aí, à frente de um Banco Central que a gente ainda tem que entender como é que ele vai funcionar. Porque até agora ele só está cumprindo o que o outro Banco Central prometeu. Né? E eu acho que esse seria um cenário complexo, né, pro novo presidente. Né? A gente sabe de questões políticas, que você teria uma pressão muito forte, você estaria caminhando para um ano de eleição, com, em tese, uma inflação convergente e mais próxima da meta, mas com qualitativo ruim por causa dessas questões que eu falei aqui de mercado de trabalho e tal, dessa parte de serviços. Então, isso é uma coisa que eu acho que vai começar a chamar mais atenção. Agora, quando você larga toda essa parte que é de economista, né, e você vai para a parte do que o mercado está precificando hoje. Aí, quando você olha a implícita de um ano, aí eu acho que tem gordura. Porque você chegou a bater quase 8% de implícita. Então, assim, os piores economistas, né, os mais pessimistas, estão achando que vai ser por volta de 6,5% de inflação no final do ano. Aí a gente está vendo alguns vindo para 6%, vários revisando para baixo de 6% agora. Mas 8% me parece bastante excessivo. Bastante excessivo, né? Então, em termos de mercado, né, de preço, eu acho que tem mais game do que se você ficar só olhando aqui essa parte do número em si que sai na tela. Muito bom. Eu vou aproveitar que você já falou da implícita, então, e já vou puxar logo o nosso compra ou vende. Pode ser? Vai que vai. Eu coloquei aqui Tesouro Selic, né? Mas, na verdade, você comentou da inflação implícita. Para quem está nos acompanhando aí, a inflação implícita é aquela inflação futura que o mercado embute no preço de um tesouro pré-fixado, né? De um título do tesouro pré-fixado, na comparação aí com o tesouro IPCA+, e é esse que a Laís está falando em 8%, que parece exagerado. Você acha, então, que é o momento de comprar pré-fixado hoje? A gente adicionou em uma das recomendações, para quem não sabe, o Super Renda Fixa ele tem 3 recomendações, né, toda terça-feira. E uma delas a gente adicionou o pré essa semana. E aí, muito por causa disso, pode parecer contraditório com o que eu tô falando da parte, né, dos números que vieram aqui, olhando puramente essa parte macroeconômica, porque eu acho que o que está implícito em inflação para um ano é muito. Então, dessa precificação eu discordo. E aí eu acho que a simetria é mais para baixo do que para cima. Nos últimos 2 dias deu uma correção até que boa, mas eu ainda acho que ela tem gordura. E aí, nesse sentido, eu acho que a gente tem sim espaço para o pré, né? Porque, na verdade, como que a pessoa física trade a inflação, né? É mais difícil, né? Você não tem um DAP para a pessoa física comprar ou vender, né? Ficar short, enfim, né? Seria mais difícil. E aí, por isso, a gente colocou o pré sim na carteira para esse pré curto de no máximo 2 anos, né? Porque eu acho que tá bem precificado. Então, se a gente tiver, ainda que a inflação não tá com a cara tão boa, eu acho que o que tá precificado de inflação, e mesmo que está, por exemplo, no Focus, tá muito alto, eu acho que isso vai vir para baixo. Em algum ponto, isso vai se transformar em uma precificação de curva de juros futura para baixo. Então, eu acho que dá para surfar aqui. Ainda que a gente não tenha um Banco Central cortando muito juros no início do ano, começar com um corte agressivo, enfim. Isso a gente pode discutir, mas eu acho que o mercado embute de prêmio na curva hoje justifica. Muito bem, eu tô contigo. Eu compro também tesouro pré-fixado. Mas eu gosto do médio prazo, viu? Aquele de 5 aninhos ali, passa ciclo eleitoral, passa, sabe? Eu me sinto mais segura. E vocês, João, Matheus? Eu tô com a Laís. Eu vou no mais curtinho ali. Tá bom. Eu concordo. Dá pra comprar o mais curto, sim. Muito bem, só eu tô com médio prazo, hein? Ou você compra inflação longa. Aí a gente muda de assunto. Eu gosto também de inflação longa, mas a gente até tem um peso maior na carteira Empíricos, né? Que é a institucional da casa, maior em inflação longa do que em pré. Mas a gente tem um pequenininho ali nesse pré médio prazo. Acho bacana.
Assumindo que você não tem carteira, compra ou vende Nvidia. Nossa. Lário, eu tava discutindo com o Pedro, né, nosso analista, e ontem a hora que saiu o resultado, e a gente tava debatendo. E tem uma frente de Nvidia que provavelmente o Jensen vai anunciar aí no GTC, que é uma frente que tá crescendo pra caramba, até apareceu alguma coisa no resultado, que é a frente de robótica, né? É um negócio de mais de dezena de bilhão de dólar que deve brotar ali dentro da Nvidia nos próximos anos, vamos dizer assim. E sem contar esse negócio de Nvidia, o resultado foi espetacular, avassalador. A empresa vendeu mais de 30 bilhões de dólares nesse trimestre, com uma margem operacional de 73%. 73%. Fez 20 bilhões de dólares de lucro, né? A Nvidia, no ano como um todo, fez 130 bilhões de dólares de receita. Cresceu uma barbaridade, quase 100% em relação ao ano passado. E olhando para frente, olhando para esse CAPEX maluco que eu citei aqui, me parece que ele vai entregar um outro ano, assim, muito fora da curva. E não tem concorrentes. Simplesmente não tem concorrentes. Assim, os concorrentes estão muito para trás. Até a própria China agora está lá meio que desesperada para sair comprando logo o chip que a Nvidia pode vender para a China antes que o Trump levante a mão. Não sei nem se ele vai levantar a mão, tá? Mas ameaças houveram, né? Todo mundo saindo para comprar o chip e correr, fechar lá as encomendas para ter aquilo disponível. Quer dizer, a Nvidia ela tá produzindo a plena carga. Ela só não vende mais porque a TSM não consegue entregar. Me parece que, assim, nós estamos saindo da era da internet e estamos entrando na era da inteligência artificial. É um momento transformador. Eu não duvido nada. Olha lá, a chuva. A aberta de chuva, gente. Daqui a pouco vai ser um robozinho que vai falar pra gente. Não vai ser a internet, mas me parece que, assim, é uma ação que tem tudo para... Uma empresa que tem tudo para buscar os 5 trilhões de dólares nos próximos anos. Hoje vale... 3.200. Quantos trilhões você falou? Sim. Não sei se chega a 5, mas eu concordo que chega a pelo menos 4. Hoje ela está negociada a 29 vezes lucros forward, né? Quer dizer, não me parece também algo tão absurdo. Se a gente pensar... Esse forward é 25. É porque o calendário deles é um pouco diferente. Tá bom, enfim. tá bom. Né? Mas é 26, né? Eles fecharam o ano 2025, né? Eles fecharam 2025 agora em janeiro. Próximos 12 meses. Isso. Pronto. Isso, mas vamos lá, eu vou voltar aqui. Ontem, o Tim Cook levantou a mão, e no mundo das manchetes, e falou que vai gastar 500 bilhões de dólares nos próximos anos em investimento em inteligência artificial. Soma aí os 500 bilhões de dólares do Tim Cook, mais os 280 que as outras 4 programaram para esse ano. Assim, só aí você já tem assim, muita grana que vai ser direcionada para a Nvidia. Mas é muito dinheiro. E ela não tem competidor. Não tem competidor hoje em dia. Assim, me parece que eles têm alguns bons anos de nadar de braçada, ainda com faturamento muito acima do que eles fizeram esse ano. É um negócio meio surreal. Tem alguns gestores lá fora que estão estimando que Nvidia, na verdade, não está negociando a 29, mas sim a 22 vezes forward no ano que vem. E o Jensen vai fazer o que ele fez esse ano e trazer mais surpresa para os investidores. Cada vez que eu olho para essas frentes que estão se abrindo, eu falo, cara, os caras estão muito na frente. Vai acabar surpreendendo. Se você compra, eu compro. Então tá bom, é isso aí. Laís, compra ou Eu vende? também. Então pronto. Digo, João. Agora, assumindo que vocês não têm carteira, compra ou vende RD Saúde, que é o novo nome da Raia Drogasil, né? Eu vou começar essa, né? Porque eu cubro o papel. Eu compro. E eu coloquei no Compra ou Vende dessa semana, porque divulgou o resultado essa semana. A ação reagiu mal, né? E reagiu, eu acho que exageradamente mal. Acho que pode ter uma oportunidade de compra aí. Uma empresa excelente, né? Eu acho que os motivos ali pelos quais o resultado não foi tão bom e a reação negativa do mercado foram totalmente assim focadas no trimestre, né? Porque você tem a questão
da base de comparação super forte do quarto TRI 23, que foi quando as pessoas voltaram a viajar aqui no Brasil e vendeu-se muito o que? Protetor solar. Lembra que todo mundo falava de onda de calor e tal, né? Começou esse papo nessa época. Sim. E protetor solar é um produto de margem extremamente elevada para as varejistas farmacêuticas. Então, enfrentou essa base difícil, né? Teve essa pressão de margem aí. E uma pressão também que eles precisaram fazer uma readequação do pessoal em lojas, né? Tinha pouca gente nas lojas. Isso até aqui em São Paulo me irritava um pouco. Eu reparei que mudou. Uma filona, né? Uma fila enorme. A população está envelhecendo, gente. Vai ficar cada vez mais cheia a farmácia, né? Então, assim... e aí eles fizeram essa readequação. Então, isso pressionou as despesas de vendas. Mas é um efeito que se dilui, né? Ao longo do tempo. Ele sempre vai ter um impacto aí maior, né, no momento que você readequa a estrutura. Então, a ação caiu, sei lá, 5% nessa semana. Está sendo negociada a 21 vezes o lucro de 2025, que vai ser um ano bom. Assim, apesar de o reajuste regulatório de medicamento não ter vindo, né, em linha com o esperado, veio até um pouquinho abaixo da inflação, né? Veio em 3,8%, a inflação está rodando aí em 5, 5,5%, quiçá 6%, né? Mas a companhia tem bastante espaço, porque ela está sempre abaixo, né, do preço regulatório. Ela tem muito desconto. Então, assim, ela consegue repassar o suficiente para ela recompor a inflação na receita dela. Então, assim, é uma empresa excepcional que, desde a fusão, né, de Droga-Raia e Drogasil lá em 2011, foram aí, mal diz, quase 20 anos, né, de crescimento composto anual de 15% ao ano. Retorno sobre capital investido de 25% na margem, né? E negociando a 21 vezes lucro. Então, assim, eu acho uma proposição super justa e é um varejo defensivo para um momento de incertezas na economia, né? Então, eu compro, eu acho que é talvez uma boa oportunidade aí para este momento. Concordo com você. É um dos generais aí que eu teria na carteira, com certeza. É isso, naquela linha blue chip, né? Não é para dobrar em 12 meses, né? Não é para fazer o dinheiro da vida, mas é para ter aquele pezinho no varejo com qualidade. Com qualidade, exatamente. Eu sigo também. Lari, fala comigo. Adoro a tese, já fui mais fã no passado, mas para mim é uma questão só de custo de oportunidade, né? Eu acho que entre as brasileiras talvez seja uma das melhores, como foi, né? Mas eu confesso que eu ando mais agressivo ultimamente. Estou procurando retornos maiores. O que você colocaria no lugar? Vou enviesar. Qualquer coisa de... Bom, posso falar uma nacional? Pode. Que tá indo super bem? Lógico. Embraer. Sob a ótica de que ela tá num ambiente competitivo bastante favorável. Pensando em empresa nacional, né? É um case que eu gosto. Muito e bom. aí, pensando só em custo de oportunidade, tá? Assim, uma pela outra. Se for pra comprar carteira, tô contigo. Muito bem. E com isso nós fechamos. Que o pessoal do audiovisual aqui já tá querendo me matar aqui. Não falta podcast pra gravar. E agradeço você, Jones, mais uma vez. Lari. Fiel escudeiro de volta. De volta. Né? Semana que vem tem mais. Matheus, Laís, muito obrigada. Agradeço o convite, Lari. Obrigado. Obrigada pela audiência, pela atenção. E semana que vem tem mais, hein? Um excelente carnaval pra todo mundo. Um abraço.